Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma exploração aprofundada aqui com a gente. Hoje, olha, o material é daqueles que geram muita discussão, sabe? Vamos analisar alguns trechos bem importantes de Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki e da Sharon Lechter. É um livro que, nossa, mexeu com milhões de pessoas, traz umas perspectivas bem contrastantes sobre dinheiro, né? Tudo pela história dos dois pais dele. Um rico e um pobre. Exatamente. Um livro que deixou uma marca sem dúvida. E o nosso objetivo aqui hoje, o que a gente quer fazer é destrinchar as primeiras lições financeiras que o livro apresenta, aquelas mais fundamentais mesmo. A gente vai focar em como ele diferencia ativos, que ele diz que põem dinheiro no bolso, de passivos que tiram dinheiro. E também a importância da tal inteligência financeira, sabe? E os hábitos, os padrões de pensamento que, segundo Kiyosaki, separam ricos, pobres e classe média. A ideia é ir fundo nisso. E acho que a relevância dele vem muito daí, né? De questionar se a escola, a educação tradicional, prepara a gente para os desafios financeiros do mundo real. Muitas vezes não, né? E um conceito que ele martela muito é a corrida dos ratos. É uma metáfora ótima para aquele ciclo vicioso. Trabalhar para pagar conta, aí querer mais coisa, trabalhar mais, pagar mais conta e fica nisso. Totalmente. E essa preocupação já está lá no prefácio da Sharon Lechter, a coautora. Ela conta que, mesmo sendo contadora e o marido advogado, carreiras boas, né? Eles sentiam que aquele conselho antigo, estuda, tira nota boa, arranja um emprego seguro, já não garantia mais nada, sabe? Faltava alguma coisa ali na educação financeira. É aí que o jogo cash flow entra na história. O Kiyosaki criou justamente para isso, para ensinar como sair dessa corrida dos ratos. E o que é essa corrida, né? No detalhe que ele descreve. É o ciclo. Vai para a escola, arruma um emprego, ganha dinheiro, aí gasta, compra coisas, casa, compra uma casa maior, tem filhos, mais despesa. Aí precisa trabalhar mais, paga imposto, faz dívida. E no fim, aconselha os filhos a fazerem igualzinho. O jogo é para simular como construir ativos, coisas que geram renda sem você precisar trabalhar ativamente, sabe? Para ir para a pista de alta velocidade. E a Sharon Lechter conta que ficou, assim, de queixo caído quando jogou. Viu como conceitos tipo contabilidade, investimento, podiam ficar até divertidos. Mas o mais chocante para ela foi ver a dificuldade de outros adultos. Gente instruída, um gerente de banco, um dono de empresa, a dificuldade deles no jogo para conectar coisas básicas, tipo fluxo de caixa com o balanço patrimonial. Sim, e a reação do dono da empresa é muito sintomática, né? Ele falou algo tipo, não preciso saber disso não, eu tenho meus assessores para isso. Só que a resposta do Kiyosaki foi na veia. Muitos desses assessores também não são ricos, também estão presos no trânsito. Isso já planta a semente de uma ideia central do livro. Só ter o conhecimento técnico, ser um ótimo contador ou banqueiro, não garante riqueza, se você não entende a estratégia, sabe? Como fazer o dinheiro trabalhar para você. E aí a gente entra na introdução do próprio Kiyosaki. Ele já joga a base da filosofia dele, a influência dos dois pais, com visões totalmente opostas sobre a vida e o dinheiro. Tinha o pai pobre, que era o pai biológico dele, super instruído, PhD, cargo alto no governo, superintendente de educação, mas que, segundo ele, ralou com dinheiro a vida inteira. E, do outro lado, o pai rico, pai do amigo dele, o Mike. Esse não terminou nem o segundo grau, mas virou um dos caras mais ricos do Havaí. Construiu um império. E os conselhos, nossa, eram água e vinho. O pai pobre era: estuda, filho, tira nota boa, consegue um emprego seguro numa empresa grande ou no governo. O foco era total na segurança, em trabalhar pelo dinheiro. Acreditava piamente na educação formal como caminho e tinha medo de arriscar. Já o pai rico dizia: estuda para ficar rico. Entenda como o dinheiro funciona de verdade. Faça o dinheiro trabalhar para você. O foco era independência financeira, ser dono do seu negócio, dos seus ativos. Ele ensinava contabilidade, investimento, mas na prática, no dia a dia. Imagina a cabeça do Kiyosaki criança, né? Ouvindo essas duas coisas tão diferentes. Ele conta que com 9 anos decidiu que ia ouvir o pai rico quando o assunto fosse dinheiro. Uma escolha difícil.
Ele até cita aquele poema do Robert Frost, The Road Not Taken, sabe? A estrada menos percorrida, como uma metáfora para essa decisão. E um ponto crucial do Pai Rico que ele sempre batia na tecla. Inteligência financeira é mais poderosa que o dinheiro em si. Porque dinheiro vai e vem, né? Você pode ganhar na loteria e perder tudo. Mas o conhecimento, o como gerenciar, como multiplicar, isso sim permite construir e manter a riqueza. Isso já prepara o terreno para as lições que vêm aí. Exato. Então vamos para a primeira lição. Os ricos não trabalham pelo dinheiro. A história começa com Kiyosaki aos 9 anos se sentindo excluído por ser o garoto pobre da turma. Isso fez ele ir perguntar para o pai pobre: pai, como eu fico rico? E a resposta do pai foi honesta: não sei, filho. Mas ele sugeriu: pergunta para o pai do Mike. E aí começa a mentoria do pai rico. E a primeira tentativa deles de fazer dinheiro foi, digamos, criativa, mas ilegal. Ele e o Mike resolveram cunhar moedas de chumbo, derretendo tubos de pasta de dente usados. Fizeram até moldes de gesso. Claro que o pai pobre descobriu. Explicou que aquilo era falsificação, crime, mas olha que interessante. Ele também elogiou a iniciativa, a criatividade. Continuem tentando, meninos. Não desistam de querer aprender sobre dinheiro. Logo depois, vem a oferta do pai rico: trabalhar na lojinha dele por 10 centavos a hora. Um trabalho super chato, tirar pó de lata de conserva. Era um teste, né? Com certeza. E a frustração veio rápido. O salário era baixo e ele sentia que não estava aprendendo nada sobre dinheiro, só limpando prateleira. Aí ele resolveu confrontar o pai rico. Chegou lá bravo, acusando ele de explorar trabalho infantil, de não cumprir a promessa de ensinar. E a resposta do pai rico foi um tapa de luva de pelica. Olha só, em menos de um mês você já está falando igualzinho a maioria dos meus empregados. Ele usou essa raiva do Kiyosaki para ensinar uma lição fundamental sobre a vida. Falou que a vida empurra a gente com dificuldades, com desafios, e que a maioria das pessoas, quando a vida empurra, ou desiste, ou culpa os outros, o chefe, o governo, a economia. Poucos param e pensam: qual é a lição aqui? E a lição principal que ele queria passar era essa: os pobres e a classe média trabalham pelo dinheiro. Os ricos fazem o dinheiro trabalhar para eles. Uma mudança de mentalidade radical. Mas... De graça. De graça. Nossa! Sim. O objetivo, segundo ele, era aprender a não ser controlado pelas duas emoções que mais prendem as pessoas na corrida dos ratos. O medo de não ter dinheiro, de perder o emprego, e o desejo, a ganância, querer sempre mais, o carro novo, a casa maior. Ele explicou que essas emoções, quando a gente não entende de dinheiro, acabam ditando nossas decisões. A gente corre atrás do salário como um burrinho correndo atrás da cenoura que está pendurada na frente dele. Sempre correndo, nunca alcançando a liberdade de verdade. A chave seria usar essas emoções para pensar com clareza, não ser dominado por elas. Aí, trabalhando de graça, observando mais, eles viram uma oportunidade. A gerente da loja, a senhora Martin, jogava fora as revistas em quadrinhos que não vendiam mais. Eles negociaram com o distribuidor para ficar com esses gibis encalhados, com a condição de não revender. O que eles fizeram? Montaram uma biblioteca de gibis no porão da casa do Mike. Cobravam 10 centavos para entrar e ler quantos gibis quisesse. Deu tão certo que contrataram a irmã do Mike para ser a bibliotecária. E aí tá a lição materializada, né? Primeiro, viram a oportunidade onde ninguém mais via, os gibis descartados. Segundo, criaram um negócio, um sistema, que gerava dinheiro para eles mesmo quando eles não estavam lá fisicamente. O dinheiro estava trabalhando para eles. O pai rico deu uma lição que valia muito mais do que os 10 centavos por hora, ou qualquer aumento que ele pudesse ter oferecido depois. Ensinou a pensar diferente. Isso conecta perfeitamente com a lição 2. Para que alfabetização financeira? O Kiyosaki começa contando que tanto ele quanto o Mike que se tornaram bem-sucedidos e se aposentaram cedo. Mas ele contrasta isso com uma história meio chocante sobre grandes empresários americanos dos anos 20, que apesar do sucesso inicial tiveram fins trágicos financeiramente, mostrando que só ganhar muito dinheiro não é garantia de nada. O ponto dele é forte. Não é quanto dinheiro você ganha, mas quanto dinheiro você conserva. E para conservar, e mais ainda para multiplicar, você precisa de base, precisa de alfabetização financeira.
Ele usa a analogia de construir um prédio. Tentar ficar rico sem base financeira é como querer erguer um arranha-céu em cima de uma fundação de casinha de subúrbio. Não vai dar certo. Vai desabar. E aí vem a regra número 1 do Pai Rico, que ele diz ser a mais importante. Você precisa conhecer a diferença entre um ativo e um passivo. E comprar ativos. Parece simples, né? Mas ele argumenta que a maioria das pessoas tropeça justamente aí. A definição que ele usa é bem direta, focada no fluxo de caixa. Ativo é tudo aquilo que põe dinheiro no seu bolso. Passivo é tudo aquilo que tira dinheiro do seu bolso. Simples assim. Ele usa uns diagramas para mostrar isso visualmente. No balanço patrimonial, os ativos geram renda, que aparece na demonstração de resultados. Os passivos geram despesas, que também saem pela demonstração de resultados. Entender como esses números se conectam, como o dinheiro flui, é o começo da alfabetização financeira. É ler a história que os números contam. E os padrões de fluxo de caixa que ele desenha são muito claros. Uma pessoa pobre, a renda entra e sai direto para as despesas. Não sobra. A classe média, a renda entra, mas aí a pessoa compra passivos que parecem ativos. A casa maior, o carro do ano, financiamentos, cartão de crédito. Só que esses passivos aumentam as despesas fixas. Aí precisa de mais renda, trabalha mais e fica presa na tal corrida dos ratos. Já a pessoa rica, a renda entra, ela usa para comprar ativos. Ações, imóveis para alugar, negócios. Esses ativos geram mais renda. E essa nova renda é reinvestida em mais ativos. É um ciclo virtuoso. E é por isso que, para a classe média, um aumento de salário muitas vezes só piora a situação, sabia? Porque acelera essa compra de passivos maiores. Mais imposto, mais despesa com a casa maior, com um carro novo. A corrida dos ratos fica mais rápida, só isso. É nesse ponto que entra a ideia mais polêmica dele, talvez. A de que a casa própria, para a maioria das pessoas, funciona mais como um passivo do que como um ativo. Exato. Ele argumenta que a casa gera despesas constantes. IPTU, condomínio, seguro, manutenção, juros do financiamento. E o dinheiro que está empatado ali, o valor da casa, poderia estar investido em algo que gerasse renda de verdade. É o custo de oportunidade. Além do custo de oportunidade do capital, tem o custo de oportunidade de aprendizado, né? Enquanto a pessoa está focada só em pagar a casa, ela não está aprendendo a investir em outras coisas. E ele redefine o conceito de riqueza. Não é só ter um patrimônio líquido alto no papel. Riqueza, para ele, é medida em tempo. Por quanto tempo você conseguiria sobreviver mantendo seu padrão de vida se parasse de trabalhar hoje? A resposta depende do fluxo de caixa que seus ativos geram, não do valor da sua casa ou do seu carro. É uma mudança de foco fundamental. Sair do valor estático das coisas e ir para o fluxo de caixa que elas geram, ou que elas consomem. E isso nos leva direto para a lição 3. Cuide de seus negócios. A história que ele usa para ilustrar é fantástica. O Ray Kroc, que transformou o McDonald's num gigante. Numa palestra, perguntaram qual era o negócio dele, esperando que ele dissesse hambúrgueres. Mas ele respondeu: meu negócio são imóveis. Porque o McDonald's, na verdade, ganha muito dinheiro com os aluguéis dos terrenos onde as franquias estão. Os hambúrgueres são o negócio da franquia, mas o negócio dele, do Kroc, era acumular os imóveis. E a lição é essa: existe a sua profissão, aquilo que você faz para ganhar um salário, para pagar as contas, e existe o seu negócio, que é a sua coluna de ativos, aquilo que você possui e que gera renda para você. Cuidar do seu negócio significa focar em construir essa coluna de ativos. O problema financeiro de muita gente, segundo o Kiyosaki, vem de passar a vida inteira trabalhando para o negócio dos outros, para o chefe, salário, para o governo, impostos, para o banco, juros das dívidas. É aquela mentalidade, né? Ah, preciso de um aumento, vou fazer hora extra para ganhar mais. Isso foca só na coluna da renda da profissão, não constrói o seu negócio. A ideia dele é usa uma parte da renda que você ganha na sua profissão para comprar ativos, para construir o seu negócio de verdade. Financeiramente conservadora, ter medo de investir, justamente porque não tem essa base sólida de ativos.
todo o sustento depende do emprego. Se perder o emprego, acabou. Por isso a sugestão é: mantenha seu emprego atual, claro, mas comece a direcionar energia e dinheiro para adquirir ativos reais. Ele lista exemplos: negócios que não exijam sua presença o tempo todo para funcionar, ações de empresas, títulos, fundos mútuos, imóveis que gerem renda de aluguel, notas promissórias recebíveis, royalties de propriedade intelectual, enfim, coisas que gerem renda passiva ou se valorizem. Para construir essa coluna, investir naquilo que você entende, que você gosta. Ele mesmo gostava de imóveis e de pequenas empresas. Cada real que você coloca num ativo desses vira, como ele diz, um funcionário seu, trabalhando 24 horas por dia para gerar mais dinheiro. E tem a regra sobre artigos de luxo que é bem interessante. Os ricos, segundo ele, compram luxos por último, usando a renda gerada pelos ativos. Os pobres e a classe média compram primeiro, muitas vezes com o próprio suor, com salário, ou pior, com crédito, aumentando os passivos. Essa disciplina de reinvestir, de priorizar a compra de ativos antes dos passivos de luxo, é o que faz a diferença no longo prazo para sair da corrida dos ratos e construir uma base financeira sólida. Agora, vamos para a lição 4, a história dos impostos e o poder da sociedade anônima. Kiyosaki começa com a figura do Robin Hood. Para o pai pobre, Robin Hood era um herói. Para o pai rico, era um bandido. É uma provocação, claro. Mas o ponto dele é que a ideia de tirar dos ricos para dar aos pobres, que muitas vezes justifica os impostos, na prática pode acabar prejudicando mais a classe média. Ele faz um breve histórico, mostra como os impostos de renda lá na Inglaterra e nos Estados Unidos começaram como algo temporário para financiar guerras e supostamente só para os mais ricos. Mas uma vez criados, nunca mais sumiram e foram se expandindo para a classe média e para baixo, porque o apetite do governo por receita é insaciável. E qual foi a reação dos ricos? Segundo o livro, eles não ficaram parados reclamando. Eles usaram o conhecimento da lei, começaram a usar a estrutura da sociedade anônima, da corporation, que já existia há muito tempo, para proteger seus negócios e otimizar a questão tributária. A grande diferença, a vantagem crucial que Kiyosaki aponta, está na ordem das coisas. Uma empresa, sociedade anônima, funciona assim. Primeiro ela ganha dinheiro, depois ela gasta com tudo que for necessário para operar, salários, aluguel, material, etc. E só então ela paga imposto sobre o que sobrou, sobre o lucro. Já um indivíduo, um empregado, funciona diferente. Ele ganha o salário, aí ele paga imposto, muitas vezes retido na fonte, e só depois ele pode gastar o que restou. Essa diferença é brutal, né? Permite que a empresa use o dinheiro antes do imposto para reinvestir, para pagar despesas que são dedutíveis. Isso reduz a base de cálculo do imposto de forma totalmente legal. Claro, isso exige conhecimento, exige ter bons contadores, bons advogados, que conheçam as brechas, as leis de incentivo, as formas legais de estruturar os negócios e os investimentos para minimizar a carga tributária. Ele cita o exemplo da seção 1031 da lei americana, que permite adiar o imposto sobre ganho de capital na venda de um imóvel se você reinvestir em outro imóvel. É usar a lei a seu favor. E tudo isso se conecta com o que ele chama de QI financeiro, que não é só ser bom em matemática. É a combinação de 4 áreas de conhecimento. 1. Contabilidade. Saber ler e entender os números, os demonstrativos financeiros. 2. Investimento. Entender as estratégias de como fazer o dinheiro gerar mais dinheiro. 3. Entendimento de mercados. Compreender a lei da oferta e da demanda, saber identificar oportunidades. 4. Lei. Conhecer as vantagens tributárias que as estruturas empresariais oferecem e como se proteger legalmente de processos, por exemplo. Exato. É a sinergia dessas 4 áreas que formam a verdadeira inteligência financeira. Não é sobre sonegar, é sobre jogar o jogo de acordo com as regras, mas conhecendo as regras melhor que a maioria. Ser dono da estrutura, a empresa, em vez de ser só um empregado subindo a escada corporativa. Ele até dá o exemplo de como comprou um Porsche usando a empresa como despesa dedutível. A lição aqui é clara. Não tenha medo do sistema. Conheça o sistema. Use as ferramentas que ele oferece. Exatamente. E aí chegamos na lição 5. Os ricos inventam dinheiro. Aqui o foco sai um pouco do técnico e vai mais para a mentalidade, para a atitude.
Kiyosaki argumenta que só ter boas notas na escola ou ser tecnicamente competente não basta no mundo real. É preciso ter garra, ousadia, inteligência emocional, o medo de perder dinheiro, a falta de autoconfiança, isso tudo limita demais o nosso gênio financeiro interior. Ele diz que vivemos na era da informação. A riqueza hoje é criada muito mais com ideias, com informação, com a capacidade de conectar as coisas e estruturar negócios, do que só com terra ou fábricas como antigamente. As coisas mudam muito rápido. E as ideias antigas, tipo arranje um emprego seguro e fique nele a vida toda, podem se tornar passivos perigosos. Tem uma história que ele conta sobre uma mulher jogando cash flow. Ela ficou irritada, dizendo que o jogo não tinha nada a ver com a vida dela. Mas depois caiu a ficha. Ela percebeu que o jogo estava refletindo a realidade dela. Anos de casada, trabalhando duro, mas sem ter construído nenhum ativo que gerasse renda. O mundo, o jogo, a vida, funcionam como um sistema de feedback, né? Mostram onde a gente precisa melhorar. E ele reforça que dinheiro, no fundo, é uma ilusão. É aquilo que a gente concorda que tem valor. O dólar, o real, são baseados em confiança. Por isso, o nosso maior ativo não é o dinheiro que a gente tem no banco. É a nossa mente, a capacidade de pensar, de aprender, de ver oportunidades e criar soluções. E aí vem a parte fascinante, o poder de criar dinheiro do nada, ou quase isso. Não só trabalhando mais horas, mas usando a inteligência financeira para estruturar acordos, para encontrar valor onde outros não veem. Sim, aqui é onde fica bem interessante mesmo. Ele dá um exemplo prático dele mesmo, de como inventou dinheiro numa crise imobiliária lá em Phoenix, nos anos 90. Exato. O cenário era mercado em baixa, muita gente perdendo casa para o banco. Ele encontrou uma casa que tinha sido executada e estava sendo vendida por, digamos, $20.000, mas que valia uns 75 mil. O que ele fez? Não tinha os 20 mil. Pegou 2 mil emprestados com um amigo, só para dar uma entrada simbólica e travar o negócio com o banco. Aí, imediatamente, ele anunciou a casa para vender por 60 mil, ainda bem abaixo do valor real, para vender rápido, mas com uma condição atrativa. O comprador não precisava da entrada. Como assim? Sem entrada? Ele ofereceu financiar diretamente para o comprador, o chamado Seller Financing. O comprador pagou uma pequena taxa para fechar o negócio, tipo $2.500. Com esse dinheiro, o Kiyosaki devolveu os 2 mil para o amigo, ainda lucrou $500 e a dívida do comprador com ele, os 60 mil menos a taxa, virou uma nota promissória. Ou seja, ele criou um ativo de quase $60 mil que gerava uma renda mensal, os pagamentos do comprador, sem ter usado quase nada do próprio bolso. O retorno sobre o investimento inicial, os 2 mil que ele já tinha recuperado, foi infinito, basicamente. E essa renda passiva da nota promissória entrava na empresa dele, na SA, onde podia ser usada para pagar outras despesas dedutíveis. É um exemplo perfeito de como combinar os 4 pilares do QI financeiro. Achou a oportunidade, mercado, estruturou o negócio, investimento, analisou os números, contabilidade e usou contratos e a empresa, lei, para criar dinheiro e um ativo. Impressionante como a estrutura faz a diferença. E isso nos leva à última lição principal, a lição 6. Trabalhe para aprender, não trabalhe pelo dinheiro. Ele começa contando de uma entrevista que deu para uma jornalista em Singapura. Ela era uma ótima escritora, sonhava em ser autora de best-sellers. Mas ele disse para ela, você escreve bem, mas para ser best-seller você precisa aprender a vender. Precisa entender de marketing. Literatura inglesa, por que eu iria aprender a ser vendedora? E aí está o ponto central da lição. Ter um grande talento, ser o melhor na sua área técnica, muitas vezes não é suficiente para ter sucesso financeiro. Falta o que ele chama de habilidades complementares. Vendas, marketing, comunicação, negociação, liderança, entendimento de sistemas de negócios. Ele vê muitos profissionais brilhantes, médicos, advogados, artistas, engenheiros, que têm dificuldades financeiras porque focaram a vida inteira em aprimorar só a habilidade técnica principal. Ficam sempre a uma habilidade de distância da riqueza. O sucesso financeiro muitas vezes vem da sinergia de várias habilidades. E ele contrasta de novo a visão dos dois pais sobre carreira.
O pai pobre valorizava a especialização e a segurança no emprego. O pai rico incentivava a aprender um pouco de tudo, a ter uma visão geral do negócio. A própria trajetória do Kiyosaki reflete isso. Ele foi para a Marinha Mercante aprender liderança e comércio internacional. Depois foi trabalhar na Xerox, não pelo salário, mas porque era famosa por ter o melhor treinamento de vendas do país. O foco dele era acumular habilidades, não só contra-cheques. Ele também toca num ponto importante, o mito da aposentadoria. Diz que os planos de pensão tradicionais estão cada vez mais frágeis ou inexistentes. A gente precisa assumir a responsabilidade pela nossa própria segurança financeira. E ele até menciona o marketing de rede como uma opção controversa, mas que pode ser uma escola de baixo custo para quem precisa desenvolver habilidades de vendas e superar o medo da rejeição, por exemplo. O importante é aprender as habilidades essenciais de gestão. Gestão do fluxo de caixa, gestão de sistemas e gestão de pessoas. E ele finaliza essa parte com a importância de dar para receber. Diz que o pai rico era muito mais generoso que o pai pobre, não só com dinheiro, mas com conhecimento, com tempo, com contatos, e que ensinar é uma das melhores formas de aprender. Depois das lições, ele fala sobre como superar os obstáculos que impedem as pessoas de agir. São 5 principais. 1. O medo de perder dinheiro. A cura é começar pequeno, aprender com os erros, pensar como os texanos que se orgulham das perdas tanto quanto dos ganhos, porque mostram que eles tentaram. A falha inspira vencedores e derrota perdedores. 2. O ceticismo. Aquela voz interna ou externa que diz, isso não vai dar certo. A diferença entre análise crítica, que é bom, e pessimismo paralisante. Não dar ouvidos aos céu está caindo. 3. A preguiça, que muitas vezes se disfarça de estar ocupado demais. A cura é um pouco de ambição, ter um desejo forte que te mova. 4. Maus hábitos financeiros. O principal é o hábito de pagar todo mundo, governo, credores, antes de se pagar, ou seja, antes de investir. A sugestão é sempre pague-se primeiro. 5. Arrogância, que ele define como ego mais ignorância. Achar que já sabe tudo impede de aprender o que realmente importa. É preciso humildade. E para quem quer começar mesmo, ele lista 10 passos para despertar o gênio financeiro. São muitos para detalhar, mas a essência é ter uma razão forte para querer ser rico, fazer escolhas conscientes todo dia, investir pesado em educação financeira, escolher bem os amigos, cercar-se de pessoas que te elevam, dominar uma fórmula de investimento e aprender outras, praticar a disciplina de se pagar primeiro, pagar bem seus corretores e assessores, eles são seus olhos e ouvidos no mercado, ser um doador índio, investir de forma a recuperar seu capital inicial o mais rápido possível, ficando com ativo de graça, ter heróis financeiros que te inspirem e ensinar o que você aprende para reforçar seu próprio conhecimento. São muitos passos, mas dão um roteiro. Sim. E no último capítulo prático, ele lista ações bem concretas para começar agora. Pare de fazer o que não está funcionando, busque novas ideias, leia, converse, encontre alguém que já fez o que você quer fazer e pague um almoço para essa pessoa. Faça cursos, ouça áudios, participe de seminários, faça muitas ofertas em imóveis, ações, negócios, mesmo que baixas, para sentir o mercado. Comece a observar seu bairro, sua cidade e o que está mudando. Onde estão as oportunidades? Aprenda a comprar na baixa, estude a história, os ciclos econômicos e o mais importante de tudo, haja. Comece. Tem um exemplo final no livro que amarra tudo isso muito bem. Um amigo dele estava naquela luta para juntar dinheiro para a faculdade dos filhos, poupando centavo por centavo. Aí, usando a inteligência financeira que aprendeu, ele pegou uma pequena parte dessa poupança, tipo $7.000, comprou um imóvel na Baixa que precisava de reforma, alugou por um tempo para gerar fluxo de caixa e depois vendeu com um lucro considerável. Reinvestiu esse lucro em outros negócios imóveis e atingiu a meta de $400.000 para a faculdade, muito mais rápido do que conseguiria só com a poupança tradicional.
É um exemplo claro de como aplicar os conceitos, né? Reforça a mensagem principal do Kiyosaki. Dinheiro é, acima de tudo, uma ideia. Mudar a forma de pensar sobre ele é o primeiro passo e o mais crucial. E que não precisa de rios de dinheiro para começar. Precisa de conhecimento, de inteligência financeira para resolver problemas e encontrar oportunidades. A nossa mente e o nosso tempo são os ativos mais valiosos que a gente tem. Então, resumindo essa nossa exploração profunda de hoje, o que a gente viu de essencial em Pai Rico, Pai Pobre? Primeiro, essa mudança radical de perspectiva. Parar de só trabalhar pelo dinheiro e começar a pensar em como fazer o dinheiro trabalhar para você. Segundo, a importância crítica fundamental da alfabetização financeira. Entender o que é ativo, o que é passivo, como o dinheiro flui. Sem isso, não tem como construir riqueza de forma sólida. Terceiro, a necessidade de cuidar do seu próprio negócio, que significa focar na construção da sua coluna de ativos, independentemente da sua profissão. E quarto, a importância de superar as barreiras mentais, medo, ceticismo, preguiça, maus hábitos, arrogância e cultivar a disciplina de aprender continuamente, adquirir habilidades diversas e, principalmente, agir. Colocar o conhecimento em prática. Para quem nos ouve e busca aprimorar seus conhecimentos, acho que essa análise detalhada oferece mais do que só conceitos, né? Oferece uma lente diferente para enxergar as finanças pessoais, o trabalho, o aprendizado, o conhecimento aplicado é o verdadeiro poder. Sem dúvida. E fica aquela reflexão, né? O futuro financeiro de cada um não é definido só pelo salário que entra todo mês. É definido pelas escolhas que a gente faz hoje com os recursos que a gente tem, nosso tempo, nossa energia, nosso dinheiro, por pouco que seja. A escolha entre ser rico, pobre ou classe média, na visão do livro, é uma escolha diária. Fica a pergunta no ar: qual vai ser a sua escolha com o seu próximo real, com a sua próxima hora livre? Bom, pessoal, por hoje é isso. Agradecemos muito a sua companhia nesta análise. Esperamos que tenha sido útil e provocado boas reflexões. Até a próxima!